Olá, meu nome é Marcos Corrêa, eu sou psicólogo clínico e a memória é um dos fenômenos que eu mais estudo e nesse contexto eu estou aqui hoje com um grupo de alunos da DESC para nós aprendermos um pouco mais sobre memorização, aprendizado e também sobre regulação emocional, como utilizar técnicas para reter mais informações e como usar técnicas também de gestão das emoções para provas, enfim, para eventos onde nós precisamos utilizar a nossa memória e o conhecimento que nós temos. É simples, porque é uma estratégia. Pode ser? Vocês topam o desafio da gente fazer isso? Pode ser? Então tá. Primeira palavra é bola. Segunda palavra é cadeira. Terceira palavra, lembrem de usar todos esses recursos aqui, tá? Terceira palavra é flecha. A quarta palavra é sapato. A quinta palavra é martelo. A sexta palavra é bola de gude. Bola de gude. A sétima palavra, pneu. Pneu. A oitava palavra, biscoito, biscoito. A nona palavra, sushi. E a 10ª palavra, água. Conseguiram? Tá. Vou perguntar para vocês o seguinte, ó. Qual foi a quarta palavra que eu falei? Sapato, ok. Água, foi qual a ordem? 10ª, ok. Qual foi a primeira palavra que eu falei? Bola, ok. E qual foi a quinta palavra? Martelo, ok. E qual foi sushi? Qual foi a ordem? Qual foi o número? Nona, ok. Percebem como ficou relativamente fácil? Então o que é que a gente fez? A gente pegou uma informação, conectou noutra e essa informação ela é estratégica, né? Nesse caso. Então a gente conectou duas informações para que ela facilite o processo, nesse caso de buscar em ordem. Tá certo? A gente vai usar em outros contextos, tá bom? Mas nesse caso específico, você pode ter uma lista de 1 a 10 e aí usar de forma, por exemplo, você pode usar os números de 1 a 10, você consegue usar até o infinito, né? Então você tem uma lista infinita aí. Mas você pode ter uma lista mais fácil, por exemplo, você cria uma lista para você na sua mente de 0 a 100. Então cada um dos itens de 0 a 100 vai ter algo específico ali, né? Porque se você tem a lista só de 0 a 10, por exemplo, você quer colocar um item no número 22, por exemplo. E aí o 22 são 2 patos, né? Se você usar só de 0 a 10. Agora, se você tiver algo específico que signifique 22, você só vai nesse ícone específico. Entenderam? Aí vai de critério, né? De cada um de vocês. Tá bom? Ah, Marcos, mas quando é que eu vou usar isso? Por exemplo, como é que eu uso isso? Eu vou fazer uma palestra e aí eu estudo e eu estruturo ela, por exemplo. Então eu vou ter 5 tópicos específicos na palestra e cada tópico 3 subtópicos, por exemplo. Então eu organizo isso na minha cabeça assim, né? Então o primeiro tópico é tal coisa, e aí o subtópico do 1 é isso, e eu vou organizando com esses números e guardo isso na minha cabeça, certo? Então eu tenho ali uma estrutura, começo a palestra, então eu falo para mim mesmo, eu estou no item 1, o item 1 é X, e aí eu começo o item 1, terminei, eu pergunto para mim, qual é o próximo? É esse aqui, é o 2. Então, não me perco, eu sei exatamente onde eu estou, né? E eu vou navegando na minha mente ali, nas informações. Tá claro para vocês ou tá muito abstrato? Eu estou falando muito, né? Tem um recurso ali, mas eu estou evitando escrever para que vocês usem, de fato, a cabeça de vocês. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, usar esses recursos. Como é que eu uso eles? Primeira forma de usar, juntando uma informação com outra, certo? Então, primeiro exemplo que eu dei para vocês. Como é o nome do amigo ali? Isso, muito bem. Vocês já conheciam ele ou não? Aprenderam o nome agora? Ok, ótimo, melhor ainda. Então, eu precisava saber o nome de Sérgio. Eu tenho uma informação, né? A pessoa, o nome da pessoa. O que é que eu faço? Eu pego uma outra informação que eu já tenho. Eu sei que eu nunca vou esquecer o nome de Sérgio Malandro, né? Não vou esquecer. Então, eu pego essa informação que eu sei que está consolidada na minha cabeça, conecto com a nova informação que eu recebi. E aí, o que é que eu digo para mim mesmo? Toda vez que eu quiser essa informação dele, eu vou buscar aquela outra que eu já sei e que eu sei recuperar. Entenderam? Esse é o processo, tá? Ao primeiro uso. Quantos de vocês aqui já ouviram falar num recurso chamado mapa mental? Já ouviram falar? Mapa mental? Maioria, ok. Então, mapa mental é um recurso relativamente simples de estruturar informação e lembrar de informação. Não é isso? Como é que a gente faz um mapa mental? A gente pega uma informação e coloca no centro, né? Grosso modo é isso. Então, vamos colocar lá a memória, por exemplo. Gente, minha letra, quando eu escrevo, só eu e Deus para ler. Depois de uns dias, só Deus, tá? Então, vamos ver. Então, eu quero estudar sobre memória. Eu coloco lá no centro, né? E aí eu pego os subtópicos. Então, memória é a Edna, por exemplo, né? A regra da Edna.
Então, é um subtópico aqui. Aí em Edna, eu tenho o E, que vai ser X, o D, que vai ser Y, o N, que é tal, e aqui, que é tal. E aí tem mais um outro subtópico, que é mapa mental. Então, a gente vai estruturando, né, um mapa com o tema e os subtemas para a gente entender melhor o conteúdo. Não é assim que a gente estuda com mapas mentais? Até aqui vocês sabem, né? Qual é a inovação? É que a gente pode construir mapas mentais e uma vez que eu construir o mapa mental, aí eu vou usar as outras técnicas para que esse mapa mental saia do papel e vá para onde? Cabeça, para a memória, exatamente. Então eu tenho aqui o meu tema central que é o 1, aí eu tenho um segundo tema, eu tenho um terceiro tema, e aí eu vou subdividindo, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma história, vocês viram que a história é o que vai conectando tudo, certo? E aí, deixa eu até lembrar para vocês, quando eu conto a história, eu vou conectando uma informação na outra, certo? Isso é importante. Então vejam, quando eu contei a história, eu peguei a vela, né? E conectei ao quê? Na história, a vela ao pato. A vela brigava com o pato. Então eu peguei a vela e conectei. Eu peguei a vela e conectei com o pato. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei a informação do nome dele e conectei com outra informação, que é o nome de uma outra pessoa, correto? Estou fazendo o mesmíssimo processo, tá? Peguei essa informação e conectei nessa. Só que agora, a próxima informação que eu tenho à disposição é essa, não é? Então eu estava falando do pato. Aí falei do pato, da vela. Eu peguei a vela, conectei com o pato na história. E aí depois, o que é que eu faço? Eu pego o pato e conecto com o quê? Coração, exatamente. Por isso que eu falei que o pato arrancou o coração, né? Meteu a mão e arrancou o coração. Então, eu não sigo a história do coração. Então, eu tenho a vela com o pato, depois o pato com o coração, depois o coração com o barco, exatamente. Então, eu vou pegando sempre o próximo, trazendo e reconectando. Por quê? A vela vai sempre me lembrar do pato. E quando eu lembrar do pato, aí eu vou lembrar do coração. E quando eu lembrar do coração, então eu estou fazendo uma cadeia de informações e cada uma tem que estar conectada à outra, percebe? Se eu conecto essas duas e começo aqui com o coração, eu quebro a sequência e aí eu posso me perder justamente nessa quebra, né? Então eu conecto essa informação com essa de forma ilógica e usando todos aqueles itens, aí eu pego essa agora, conecto com essa e aí eu vou refazendo essa estrutura. Então, a gente pode criar mapas mentais e usar essas técnicas para memorizar toda a estrutura do mapa. E aí é onde eu digo para vocês, que é uma coisa maravilhosa. Se vocês experimentarem isso, vocês vão ver como é delicioso. Criar um mapa mental de um tema. E uma coisa importante que eu vou dizer para vocês, o nosso cérebro, sabe quando você está querendo lembrar de uma coisa, como é, e alguém fala uma palavra, aí você lembra de tudo? Nosso cérebro funciona muito assim, a gente não precisa memorizar tudo, a gente não precisa memorizar grandes blocos de informação. Se a gente tiver uma informação inicial, o cérebro traz o restante. Então, quando você cria um mapa mental, a técnica em si, ela funciona da seguinte forma, você cria um mapa mental, olha para ele e cria uma história com ele todo. Aí você bota o mapa mental de lado, começa a contar a história para você e refazer o mapa mental. Então você refez metade dele. Ok, eu parei aqui num ponto. Onde foi que eu parei? Me perdi nesse ponto. Aí você pega o mapa mental de volta, o primeiro, me perdi nesse ponto. Por quê? Eu esqueci de conectar um ponto com o outro. Eu já pulei para o outro e aí ficou um vácuo aqui. Então eu tenho que juntar isso aqui. Aí você corrige isso, coloca os dois mapas mentais de lado, e aí você refez 80% dele. Faltou aqui um pedaço. Traz o mapa de volta, vê onde você falhou, ajusta e refaz o mapa mental todo. Maravilha. Aí você bota ele de novo, faz o mapa mental todo de novo. Pronto, beleza, estou pronto para esse tema. E aí quando você tem essa estrutura toda gravada na memória, aí você vai para a prova e aí a sensação que você tem é que você está colando, sabia?